Fala, meus amigos, tudo bem? Chegando com as informações do Corinthians na tarde desta quinta-feira, 18 de maio. Corinthians que já começa a preparação para a partida contra o Flamengo domingo no estádio do Maracanã. Jogo difícil, jogo importante e jogo, quem sabe, aí de uma reabilitação. O Corinthians não vence há 6 rodadas, há 6 partidas. O Corinthians não sabe o que é vencer. São 4 derrotas e 2 empates, portanto, um retrospecto muito ruim aí nesses últimos 6 jogos. A gente vai falar também sobre mais um jogador que deve deixar o clube agora, nos próximos dias. Trata-se do volante Cantillo, e eu vou explicar para vocês aqui para onde o Cantillo deve ir agora, já no meio do ano. E para finalizar o vídeo, nós vamos falar de mais uma dívida milionária que bate à porta do Corinthians. A Justiça de São Paulo determinou hoje o bloqueio das contas do Timão em função dessa dívida. Eu vou dizer para quem o Corinthians deve e qual é esse valor. Você está no 12 em Campo? Eu sou Ivan Andrade. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. 12 em Campo News no ar, chegando com as informações do Timão aqui na tarde desta quinta-feira. O Corinthians que já começa a preparação para o jogo contra o Flamengo, domingo à tarde, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Jogo dificílimo. Corinthians está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, sabe que terá 2 grandes jogos pela frente em termos de Campeonato Brasileiro. Flamengo no próximo domingo, e no outro domingo pega o Fluminense na Neoquímica Arena. Jogos dificílimos, principalmente pelo retrospecto ruim que o Corinthians vem tendo aí nessas últimas 6 rodadas. São 4 derrotas e 2 empates. Isso eu ainda não estou nem considerando. Jogo na próxima quarta contra o Argentino Júnior, lá na Argentina, e depois ainda tem o jogo de volta contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, dia 31 de maio. Jogo que o Corinthians precisará reverter um placar aí de pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, para classificar no tempo normal 3 ou mais gols. Então é a sequência aí dos próximos 4 jogos do Corinthians, mas tem que ser um jogo de cada vez. O Vanderlei acredita que o time não vai perder todas, e em algum momento vai voltar a vencer. É isso que o torcedor espera, né, Vanderlei? Também não dá para imaginar perder todas as partidas até o final do ano. Mas é uma sequência muito difícil e a gente sabe as dificuldades que tem essa equipe hoje para render, para produzir alguma coisa dentro de campo. E já não bastasse os problemas que existem hoje dentro de campo, o Corinthians ainda vive problemas de atletas que não estão sendo aproveitados. O Balbuena já saiu, não, ele continua treinando, mas não faz mais parte dos planos. Volta para o Dínamo agora no meio do ano, ou então será negociado com outra equipe. Treina separado. O Luan, a gente não precisa nem falar sobre a situação dele. O Júnior Moraes, a mesma coisa, contrato até dezembro, treinando separado. Duqueiroz, também vendido ao Zenit, treina separado do grupo. E outros nomes deverão sair, talvez já na metade desse ano. E um dos nomes que pode deixar o clube até nos próximos dias é o do volante Cantillo. O Cantillo não vem sendo relacionado pelo Vanderlei, não tem agradado a comissão técnica e tem ficado fora desses últimos jogos. Muitos torcedores até preferem o Cantillo atuando no lugar ali de um Juliano, do Rony, do Maicon, enfim. O Cantillo, alguns torcedores preferem na equipe titular, mas pela comissão técnica ele não vem sendo aproveitado. E o Cantillo tem proposta para voltar à Colômbia, terra, né, onde ele nasceu, país onde ele nasceu, e ele tem propostas ali do Júnior Barranquilla, clube que ele já jogou, inclusive. Ele veio do Júnior Barranquilla para o Corinthians. Ele tem um contrato com o clube, né, também até o final do ano, mas deve ser liberado agora, já na metade aí desse período agora, no mês de junho. O Cantillo deve ser negociado. Ele não atua há 7 jogos pelo Corinthians. Ficou fora de 2 jogos com o Cuca, naquele jogo contra o Goiás, ficou fora do jogo contra o Remo,
aí ficou fora do jogo contra o Palmeiras, né? Aí já era o Danilo, e esses últimos 4 jogos aí com o Vanderlei Luxemburgo. Então, jogou muito pouco, ele jogou apenas 54 minutos contra o Cruzeiro, na abertura do Brasileirão, né? Se eu não estou enganado, foi a abertura do Brasileirão, exatamente. Então, é o provável destino do Cantillo voltar ao clube que o revelou, que é o Júnior Barranquilla da Colômbia. Ele tem um salário que é alto, né, para o futebol colombiano. No Corinthians, ele recebe um bom salário, mas tem intermediários aí tentando amarrar esse negócio, tentando fechar essa negociação já para que ele seja liberado agora no meio da temporada. O Corinthians pagou em 2020 pelo Cantillo cerca de 15 milhões de reais, tá? E ao todo foram 113 jogos com a camisa do Corinthians, 2 gols marcados. 2023, a gente está aí na metade do ano, ele só fez 7 jogos com a camisa do Timão. Segue indefinida, mas próximo de um desfecho aí a situação do Cantillo com a camisa do Corinthians, um jogador que deve ser negociado, repito, ainda na metade do ano. Comenta aí, o que você acha? O Cantillo vai fazer falta? Tem que ir embora? Comenta, deixa seu like e me diz aí a tua opinião. Bom, para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar, até esqueci de colocar aqui, agora eu vou colocar aqui da Justiça de São Paulo, que determinou, opa, errei aqui, determinou, né? Não é determinou, eu errei aqui, mas a gente conserta isso. A gente conserta agora, porque o 12 em Campo aqui não pode errar. Vamos lá, a gente conserta aqui falando com vocês. Pronto, determina, foi. Tá indo. Eu sei que vocês têm um pouquinho de paciência. Vamos lá, minha gente. Determina. Determina. Pronto, resolvido. Agora tá certinho. Justiça de São Paulo determina bloqueio de contas por dívida milionária. Bom, a Justiça de São Paulo, minha gente, bloqueou 3 milhões, né? Na verdade, bloqueou as contas do Corinthians por uma dívida no valor de 3 milhões e 800 mil reais com a Tejofran, tá? Que é uma empresa de serviços de limpeza, tá? E a Justiça determinou aí o bloqueio dessas contas bancárias, né? Para que o Corinthians acerte essa pendência. A decisão ela atende um pedido, né, dessa empresa, a Tejofran, né, que foi responsável pela parte de limpeza, de segurança da Neoquímica Arena até 2018. Então, essa dívida já se arrasta há quase 5 anos. Tá? Estava tendo uma disputa nos tribunais, o Corinthians dizendo que não, que a dívida era outra, a empresa dizendo que a dívida era maior que isso, era mais de 5 milhões. Enfim, em 2020, o Corinthians confessou a dívida, né, de 3 milhões e 600 mil reais e fez um acordo para pagar. Um acordo em suaves prestações. Só pagou as 5 primeiras, num valor bem baixinho de 150 mil reais cada. Aí, claro, a empresa, né, como o Corinthians só pagou as 5 primeiras, a empresa voltou à justiça e foi recalculado, enfim, toda aquela questão, né, de justiça, de cálculos, enfim. E essa dívida voltou aí para 3 milhões e 800 mil reais. Então, mesmo o Corinthians já tendo pago, como pagou 5 parcelas de 150 mil, o Corinthians pagou um total de 750 mil da dívida. Né? Então, a dívida agora continua em 3 milhões e 800, justamente por não ter cumprido aí todas as parcelas. Então, minha gente, a dívida, o pagamento era de 621 mil reais, tá? Mensais. E aí uma parte desse valor era referente a serviços de limpeza, né? Coleta de lixo, tal, e a outra parte por conta dos seguranças, né? Que fazem a segurança patrimonial da Neoquímica Arena. Não foi resolvido, então a Justiça acabou determinando aí o bloqueio das contas do Timão.
e o Corinthians terá que pagar este valor, claro que agora de uma outra forma, para que tenha as contas desbloqueadas e possa voltar aí a movimentar o pouco dinheiro que tem nos cofres. E aí a pergunta que fica é, com bloqueio de contas, com dívidas com o Jadson, com dívidas com a empresa de limpeza, com dívidas com o Ramiro, com dívidas com tantos outros, com tantas pendências, como é que vai contratar no meio do ano? Comenta aí. Infelizmente, esse é o nosso Corinthians. Esse é o time que a gente torce, é o time que não consegue passar um dia, pelo menos, sem ter um problema. Comenta aí. Quero saber sua opinião. Deixa seu like e às 9 da noite a gente volta com mais 12 em Campo aqui para vocês. Tá bom? Obrigado pela companhia. Fiquem bem e até mais tarde. Tchau, tchau.